Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO, que tem como intuito instruir os cabo-verdianos com informações das mais variadas áreas de consumo, bem como incentivá-los para o exercício da cidadania e a prática do consumo sustentável. Portanto, fiquem na nossa companhia nesses próximos minutos e informem-se sobre os temas que marcam esta edição do programa. Presidente do Conselho Diretivo da ADECO analisa os 27 anos de atuação da Associação para a Defesa do Consumidor em Cabo Verde. Rúbrica Saúde na Mesa com dicas e conselhos da nutricionista Denise Martins para a saúde do coração. Em informação jurídica, informa-se sobre o dever do pai em prestar pensão alimentícia à gestante. A ADECO responde a uma fornecedora que recebeu uma reclamação no livro de reclamações e não sabe o procedimento a seguir. Em Minuto do Consumidor, saiba por que exigir a fatura na hora da compra. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba se a ADECO é uma autoridade. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se sobre o dever de exigir um contrato ao solicitar uma prestação de serviço. Na rúbrica Educação Financeira, aprenda como manter a disciplina e revisar o orçamento todo o mês. Edbo Conta traz dicas de como controlar os gastos com o contador da eletricidade. Consumo consciente, vamos falar de energia? Seu bolso e a sua qualidade de vida agradecem. E por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. No mês em que completa 27 anos de atuação, a Associação para a Defesa do Consumidor reafirma o seu compromisso com a proteção dos direitos dos cidadãos e a promoção de relações de consumo mais justas e equilibradas. Ao longo de quase 3 décadas, a ADECO tem se destacado na orientação dos consumidores, na mediação de conflitos e na luta por legislações mais eficazes. Para marcar esta data importante, procuraremos ao longo deste mês conversar com os últimos presidentes que por aqui passaram. A começar, falamos com o atual presidente do Conselho Diretivo, Nelson Faria, que fez uma análise destes 27 anos de trabalho e traçou objetivos para o futuro da associação. Primeiramente, gostaria de perguntar o que representa esses 27 anos para a associação. Sem sombra de dúvidas, temos de parabenizar a ADECO pelo percurso. Um percurso de 27 anos que mostra uma consolidação ao longo do tempo, com diferentes fases, mas, sobretudo, a partir de 2008, 2009, creio, tem tido um percurso ascendente a nível da notoriedade e da sua capacidade de execução de trabalho em prol dos consumidores, sobretudo. Mas também noutras esferas em que a ADECO atua, nomeadamente na vertente da cidadania e também na vertente da defesa ambiental. Portanto, a ADECO tem sido um parceiro necessário da defesa do consumidor, tão importante no nosso panorama de consumo, tanto quanto as empresas, na medida em que é a única associação que se posiciona em defesa do consumidor e que tem um conjunto de ações dentro da organização e para o exterior que favorecem os consumidores. E essas ações passam primeiramente pela capacidade de informar e de fazer pedagogia para com os consumidores, de se aproximar dos seus associados, como também de se relacionar com parceiros institucionais, nomeadamente as agências reguladoras, as agências inspectivas, o governo, algumas câmaras municipais que têm demonstrado aberto, também outros parceiros internacionais, porque a ADECO é parceira da Consumers International, a Organização dos Consumidores a nível mundial, é também associada da Consumare, Federação das Associações de Defesa do Consumidor, da CPLP, e também tem parcerias com outras organizações internacionais que lhe propicia alguns financiamentos para projetos que se materializam aqui em Cabo Verde. Portanto, a notoriedade da ADECO hoje e a notabilidade da ADECO são realidades incontestáveis de um percurso muito bem consolidado, também muito pela organização interna, pelo trabalho dos colaboradores e pela dedicação que têm tido à causa, sobretudo à causa de defesa do consumidor. A seu ver, quais foram os maiores avanços que tem tido na defesa dos consumidores cabo-verdianos ao longo desses anos? Se repararmos bem, apesar da Lei de Defesa do Consumidor ser de 1998, necessita necessariamente de ser atualizada, a ADECO conseguiu com que os consumidores passassem a ser respeitados e a lei fosse respeitada em parte. Mesmo que parte da lei ainda precisa de ser concretizada, mas o grosso da lei, neste momento em Cabo Verde, podemos dizer que se verifica. A ADECO também notabiliza-se pela capacidade de informar e fazer pedagogia junto dos consumidores, quer em contacto direto, quer nos meios de comunicação, nomeadamente nas rádios, na televisão,
e também nos canais nas redes sociais. Outra vertente da ADECO muito útil tem sido também a nossa vertente jurídica, a nossa capacidade de informação jurídica, a nossa capacidade de resolução de conflitos a partir do nosso gabinete jurídico, que tem sido atuante e muito presente na vida e na resolução de pequenos conflitos de consumo que deparamos com a ADECO. Uma outra vertente de ganho tem sido o incutir cada vez mais a necessidade dos consumidores se sentirem lesados, reclamarem formalmente, porque é uma necessidade que têm e é uma necessidade que vai construir uma base de serviço, uma base de produtos muito mais qualitativos para a satisfação das necessidades. Porque a reclamação não é um objeto de protesto apenas, é um objeto de apoio, de ajuda à melhoria, e nesta vertente a ADECO tem apoiado muitos consumidores e esses também têm valido a ADECO na medida em que as suas reclamações têm contribuído para que o ambiente de consumo melhore em Cabo Verde. Portanto, também outra vertente relevante da ADECO tem sido o posicionamento a nível das parcerias. Nas leis que são aprovadas, a ADECO é solicitada, em algumas, para se posicionar enquanto entidade que emite parceiros. A ADECO emite esses parceiros. A ADECO também trabalha em articulação com a ARM, com outras agências reguladoras, com o BCV, que tem sido uma grande parceira, e também com as entidades inspectivas, no sentido de que o ambiente de consumo melhore no país. Uma outra vertente que nós iniciamos recentemente, também para que esse ambiente de consumo seja harmonioso, tem sido a nossa relação com associações empresariais e com empresas, no intuito também de incutir nessas empresas a necessidade de elas serem também protagonistas na defesa dos consumidores. Portanto, venderem os seus produtos e serviços considerando também as leis de defesa do consumidor e as necessidades do consumidor. Não podemos falar em ganhos sem antes lembrar dos desafios, porque como toda associação e empresa, a ADECO também passa por seus desafios. A seu ver, quais são os principais desafios que a associação ainda enfrenta e como pretende a associação colmatá-los? A ADECO tem um desafio da sustentabilidade permanente. Por ser uma associação e o próprio associativismo em Cabo Verde ser ainda incipiente e pouco consolidado, tem desafios estruturantes, sobretudo a nível de financiamento. A ADECO financia-se da cotização dos seus associados, essencialmente, e de alguns projetos que vai estabelecendo com um outro parceiro internacional ou parceiro nacional, nomeadamente o Governo, mas carece de apoio das autarquias. Carece que as autarquias cumpram o seu papel enquanto agentes de defesa do consumidor, cumpram o seu papel conforme está plasmado na Lei de Defesa do Consumidor e agora, mais recentemente, nos novos estatutos dos municípios. Portanto, há uma necessidade e há um conjunto de desafios atrelados a posicionamentos de entidades públicas, nomeadamente os municípios, nomeadamente o Governo, mas há também um desafio interno de nós consolidarmos o nosso corpo técnico, mantermos as valências que nós temos, nomeadamente com a comunicação, com a vertente jurídica, com o atendimento. O alargamento da ADECO a nível de representação no país é um outro grande desafio. Neste momento estamos na Praia, uma delegação, estamos no Sal, estamos na Boa Vista, mas nós pretendemos alargar aos 22 municípios do país. Neste sentido, é um desafio que a ADECO tem nos próximos tempos, conseguir ter uma representação digna em todos os municípios. Um outro desafio associado a isto é, na Praia, o maior centro de consumo do país, alargarmos a nossa base de serviços, digamos assim, na nossa delegação na Praia. Além de uma representação local, estendermos também para ações de comunicação, ações de defesa do consumidor ligados ao departamento jurídico que nós temos, com representação na Praia, de modo a consolidar a nossa presença no maior espaço de consumo do país. Portanto, são desafios que nós, neste mandato, temos tentado ou estamos a tentar ultrapassar, mas sabemos que é um percurso e esse percurso vai ser continuado e deve ser continuado. Necessita, sim, também da consciencialização dos parceiros aqui mencionados. Há sensivelmente cerca de 8 ou 9 meses que assumiu a presidência do Conselho Diretivo da ADECO. Que planos e prioridades tem para o futuro da associação? Desde o início, as prioridades têm sido, primeiro, em consolidar o nome da ADECO enquanto Associação de Defesa do Consumidor, com uma notoriedade visível que já vem de há algum tempo. Manter esta notoriedade e aumentá-la tem sido um dos desígnios desta gestão, da mesma forma que internamente consolidar o corpo técnico, dotá-la de conhecimentos, de preparo para atuar na defesa nesta causa, tem sido também um outro desígnio. Outro desígnio tem sido a construção da nossa sede. Nós estamos a trabalhar neste momento para ter as formalidades necessárias cumpridas, nomeadamente ligadas à questão do projeto e à questão também do próprio financiamento da sede. Estamos a tratar deste assunto, está encaminhado.
Uma outra vertente da atuação desta gestão tem sido também direcionada para os municípios. Nós queremos que os municípios cumpram o seu papel na defesa do consumidor e nós já iniciamos alguns contactos na tentativa de trazer a Associação Nacional dos Municípios e consciencializá-la do seu dever enquanto agente de defesa do consumidor, também junto dos municípios, que já somos parceiros e que pretendemos ser parceiros. Nós estamos a enverdar contactos no sentido de alargar a representação da ADECO em todo o país, porque a ADECO é uma associação de âmbito nacional, e robustecer a nossa delegação na cidade da Praia. E por fim, uma mensagem para a associação e para todos os que fazem esta associação acontecer. A todos os colaboradores da ADECO, a todos os que colaboraram com a ADECO ao longo do tempo, os nossos sinceros agradecimentos. Fizeram e têm feito um excelente trabalho. A todos os parceiros, os nossos agradecimentos também pelo apoio que nos têm prestado. E a todos os consumidores, porque consumidores somos todos nós, do nascer do dia ao anoitecer, do nascer ao final dos tempos, nós todos somos consumidores. Nós queremos que os consumidores se sintam valorizados, se sintam acudidos em todas as suas necessidades de bens e serviços, sobretudo os essenciais, e nós seremos um parceiro incansável na defesa dos direitos dos consumidores. A saúde do coração é um dos pilares fundamentais para o bem-estar geral do corpo. Manter esse órgão vital saudável é essencial para prevenir doenças cardiovasculares, que estão entre as principais causas de morte no mundo todo. Fatores como alimentação balanceada, prática regular de exercícios físicos, controle do estresse, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool são hábitos que contribuem para a saúde cardiovascular. E porque é sempre bom relembrar a importância de cuidar do coração, repomos a rúbrica Saúde na Mesa, onde a nutricionista Denise Martins nos traz dicas e conselhos de como se ter saúde no coração. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares têm sido a primeira causa de morte no mundo inteiro, sendo que mais de 17 milhões de pessoas morrem anualmente por esse motivo. Entre os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares destacam-se a hipertensão arterial sistémica, a obesidade, as dislipidemias e as diabetes, principalmente as do tipo 2. Grande parte delas é resultado de um estilo de vida pouco saudável, como o sedentarismo, o tabagismo ou uma alimentação inadequada. Certos estudos mostram que apenas com alguns padrões alimentares pode-se prevenir o risco destas doenças cardiovasculares. Vejamos na prática exemplos de pequenas escolhas do dia a dia que nos ajudarão na prevenção. Consuma frutas e legumes diariamente, preferindo a fruta ao invés do suco. Opte pelos grãos integrais ao invés de farinhas refinadas. Prefira as carnes brancas e coloque os peixes no seu cardápio, pois estas são boas fontes de ômega 3. Escolha o alimento in natura ao invés de ultraprocessados. Minimize as carnes processadas, pois são ricas em gorduras saturadas, sal e outros conservantes químicos ricos em sódio. Evite as gorduras trans, pois são óleos hidrogenados normalmente encontrados em alimentos falsamente isentos de gordura, como é o caso dos industrializados. Por exemplo, biscoitos, sorvetes, chocolates, pizzas ou massas congeladas. Estes impactam negativamente no colesterol ruim, o LDL, e diminuem o bom, o HDL. Favorecem a insulina e têm propriedades pró-inflamatórias. Então, prefira as gorduras mono e poliinsaturadas, como o azeite, o abacate e as frutas secas. Minimize a ingestão do açúcar e reduza as quantidades do sal, visto que é a principal fonte de sódio. O excesso do mesmo pode elevar a sua pressão. Liberte-se dos vícios como o tabaco e o excesso do álcool. Tente gerir o estresse fazendo práticas e hobbies relaxantes. Pratique uma atividade física regular. Se assim fizer, estará prevenindo doenças que poderiam afetar a sua longevidade. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação, que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33,
973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. E nesta edição da rúbrica Informação Jurídica, a jurista Shirley Graça vem-nos falar do dever do pai em prestar pensão alimentícia à gestante. O dever de prestar alimentos à mãe grávida é uma obrigação legal do pai, mesmo quando a convivência com esta mãe não esteja formalizada pelo casamento ou reconhecida legalmente como união de facto. Assim, durante o período da gravidez e até o primeiro ano da vida do filho, o pai, que tenha meios para tal, tem o dever de prestar alimentos à mãe que deles necessitar. Importante destacar que essa obrigação não exime o pai do seu dever de prestar alimentos relativamente ao filho após o nascimento. No âmbito jurídico, o termo alimentos abrange tanto o que é indispensável para garantir o sustento, a habitação, o vestuário e a saúde da pessoa que os recebe. Dessa forma, além de suprir as necessidades básicas, os alimentos também incluem as despesas decorrentes da gravidez e do parto. Essa medida visa assegurar que tanto a mãe grávida quanto a criança tenham as condições mínimas para uma boa gestação. Na fixação dos alimentos, o tribunal determinará a forma da sua prestação, sendo normalmente fixados em prestações pecuniárias mensais, ou seja, uma pensão de alimentos. Uma vendedora deparou-se com o caso de uma cliente que queria trocar um perfume comprado na loja. A vendedora pediu à cliente que aguardasse a resposta do gerente, uma vez que não cabia a ela decidir essa troca. Contudo, a consumidora não aceitou e solicitou o livro de reclamações, onde registrou uma queixa pouco antes do gerente autorizar a troca. A ADECO responde à fornecedora que quer saber qual o procedimento a seguir depois de receber uma reclamação no livro de reclamações com a jurista Janiles Oliveira. O livro de reclamações constitui um dos instrumentos que torna mais acessível o exercício do direito de queixa, visto proporcionar ao consumidor a possibilidade de reclamar no local onde o conflito ocorreu. Todos os estabelecimentos de fornecimento de bens ou prestação de serviços são obrigados por lei a ter e a disponibilizar o livro de reclamações aos consumidores. E como é que o prestador de serviço deve proceder quando receber uma reclamação no livro de reclamações? O livro de reclamações é composto por 25 folhas de reclamação em triplicado. Após o preenchimento da folha de reclamação pelo consumidor, o prestador de serviços ou o funcionário do estabelecimento deve cumprir o seguinte procedimento: separar do livro de reclamações o original, que no prazo de 10 dias úteis deve ser enviada à entidade reguladora do setor. O envio do original da folha de reclamação pode ser acompanhado das alegações que o prestador de serviço entender que deve prestar, bem como dos esclarecimentos dispensados ao reclamante em virtude da reclamação. O prestador de serviço deve entregar o duplicado da reclamação ao reclamante, conservando em seu poder o triplicado, que faz parte integrante do livro de reclamações e dele não pode ser retirado. O consumidor reclamante pode também remeter o duplicado da folha de reclamação à entidade reguladora do setor. Depois de analisar o que foi escrito, a entidade competente pode ou não penalizar o estabelecimento, conforme a lei assim o entender. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Manda agora, sinceramente, boy. Yeah. Rapaz, acho que cancelam gajo que ele voou, mano. Yeah. Rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem um post no Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é gosto, né? Já, vou saber, fica cool. Posso falar? Ó, senhor, mas que me esteja essa bola. Você desculpa, metendo você conversa, mas que me esteja essa bola de Facebook.
você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Ouvi? Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você estiver ali no aeroporto, 2 horas. A partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia você de nascer. Mesmo está na série. Pode-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você vê toda essa informação. Pode-me dizer você, tem 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, com estou bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois é, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou bem, direto para lá, não bem? Estou bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qualquer maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Está bem pensado, está bem pensado. Vino de todo crioulo, no como passeio, filho Deus vai levar no tetiga. Exigir a fatura no momento da compra é importante tanto para o consumidor quanto para o controlo fiscal e legal do comércio. Ter a fatura protege o consumidor em possíveis disputas, como cobranças indevidas ou divergências no valor pago. Mas informe-se mais sobre a importância de exigir fatura na hora da compra com Simão Delgado em Minuto do Consumidor. Minuto do Consumidor. Olá, sejam bem-vindos ao Minuto do Consumidor e hoje falaremos sobre a importância de solicitar a fatura-recibo na hora da compra. A emissão deste documento no ato da compra por parte do comerciante é obrigatório, independentemente do valor do produto ou serviço. Ou seja, o fornecedor do bem ou prestador do serviço deverá obrigatoriamente emitir a fatura sempre que fornecer um bem ou prestar um serviço, mesmo que o consumidor não a peça, e independentemente do valor a pagar e da forma de pagamento. A fatura-recibo é a principal garantia de que a empresa está atuando dentro da legalidade, cumprindo assim com as suas obrigações comerciais, além de garantir que os seus direitos como consumidor serão preservados em caso de uma eventual reclamação. Deve ser emitida em duplicado. O original é entregue ao consumidor e o duplicado fica na empresa. Ao exigir a fatura, o consumidor deve ficar atento se o documento contém descritos informações como a data da emissão da fatura, o recibo, o número da fatura, bem como o número da identificação fiscal e o nome ou denominação social do fornecedor de bens ou prestador de serviços. Faça valer os seus direitos enquanto consumidor e contacte a ADECO em caso de dúvidas, esclarecimentos ou reclamações. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO é uma autoridade? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos.
Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. O dever de exigir um contrato ao solicitar uma prestação de serviço. Tema a ser abordado pela jurista Janilce Oliveira na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. O consumidor tem o dever de exigir do prestador de serviço, independentemente do serviço que será prestado, que a relação de consumo entre eles seja selada com um contrato por escrito, que terá como finalidade dar segurança às partes, onde consta, além da identificação das partes, tudo o que foi acertado verbalmente, data de início e termo, valor à vista e a prazo, garantias, taxa de juros, encargos e sanções por atraso no pagamento, período de validade, abrangência, condições para renovação, cancelamento e assistência após a conclusão da prestação de serviço, entre outros. Pois, quando surgirem dúvidas ou algum impasse sobre o que deve ser feito, basta que qualquer uma das partes consulte o contrato e confirme o que foi combinado. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Nesta edição da rúbrica Educação Financeira, Herman Freire traz-nos dicas de como manter a disciplina e revisar o orçamento todo o mês. Como manter a disciplina e revisar o orçamento todo mês? Criar um orçamento é um passo importante na educação financeira, mas o verdadeiro desafio está em manter a disciplina e revisá-lo com frequência. O orçamento não deve ser algo fixo, mas sim uma ferramenta viva que acompanha a sua realidade financeira ao longo do tempo. Por isso, revisar o orçamento mensalmente é essencial para garantir que ele continue funcionando bem para as suas necessidades e objetivos. Estabeleça uma rotina de revisão. Reserve um dia, no início ou final de cada mês, para revisar seu orçamento. Faça disso um compromisso contigo ou com a sua família. Essa revisão serve para analisar se os gastos do mês anterior seguiram o planeamento e onde foi possível economizar ou não. Compare o planeado com o realizado. Olhe para o que planeou gastar em cada categoria: alimentação, transporte, lazer, contas fixas e outras. Compare com o que realmente foi gasto. Se houver diferença, reflita sobre o motivo e pense em ajuste para o mês seguinte. Corrija excesso e reajuste metas. Se percebeu que está sempre gastando mais do que deveria em um item, talvez seja a hora de ajustar essa categoria no orçamento ou repensar seus hábitos. Da mesma forma, se houve sobras, elas podem ser direcionadas para uma poupança ou fundo de emergência. Use ferramentas que facilitam o controle. Planilhas, cadernos ou aplicativos de finanças pessoais ajudam a visualizar e melhorar suas receitas e despesas. Com o tempo, ganhas mais clareza sobre os seus hábitos e pode tomar decisões mais conscientes. Mantenha o foco nos seus objetivos. Lembrar dos seus objetivos: viajar, quitar dívidas, comprar uma casa e estudar é o que ajuda a manter a disciplina. Sempre que sentir vontade de gastar fora do orçamento, pense no que realmente importa a longo prazo. Envolva a família. Se divides despesas com outras pessoas,
como cônjuge ou filhos, envolvê-los no processo de revisão do orçamento aumenta o compromisso e fortalece o senso de responsabilidade coletiva. O orçamento mensal não é uma prisão, mas um mapa que te ajuda a chegar onde quer. Manter a disciplina exige hábito, e revisar o orçamento mensalmente garante que esteja sempre no controle da sua vida financeira. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Ter controle sobre os gastos com eletricidade é fundamental para manter o orçamento doméstico equilibrado e contribuir com a sustentabilidade ambiental. Isso envolve monitorar o consumo, identificar aparelhos que mais consomem energia e adotar hábitos mais conscientes no dia a dia. Portanto, aprenda como controlar os seus gastos com o contador de eletricidade com o engenheiro Marco Cruz na rúbrica É de Boa Conta. Você sabia que o contador de eletricidade pode ser seu melhor aliado contra desperdícios, furtos e contas erradas? Hoje vamos mostrar como usar esse aparelho para controlar os seus gastos. Em prédios com vários contadores é comum a dúvida: qual é o meu? Pegue a sua fatura e veja o número em leituras kWh. Exemplo, 4.865 kWh. Agora vá até os contadores e procure o que tem um número parecido, um pouco acima, como 4.924,55 kWh. Pronto, este é o seu contador. Às vezes um contador pode apresentar vários números, como hora, potência, outros registros, etc. O que pode confundir as pessoas qual é o certo para a leitura. Mas procure sempre pelo número que é próximo ao mostrado na fatura. Veja este exemplo de um mesmo contador com vários números. Neste caso, é um número 4.924,55 kWh, pois é o mais próximo de 4.865 que está na fatura. Suspeita de problema? Faça este teste simples. Desligue todos os aparelhos e disjuntores. Espere 1 hora ou mais. Se o número do contador subir, há fuga de energia, furto ou falha no equipamento. Quer saber se um aparelho gasta muito? Desligue tudo. Ligue só o aparelho suspeito como um frigorífico. Veja quanto o número sobe em 15 minutos. Compare, por exemplo, o consumo de uma lâmpada LED com o de um ferro elétrico. Quer saber quanto gastou numa semana? Anote o número atual do contador. Por exemplo, 4.945. Depois de 7 dias, anote novamente. Exemplo, 4.997 kWh. A diferença dá 52 kWh. Multiplicando por 35 escudos, dá 1.820 escudos. Anote, compare e questione. Você é o fiscal da sua própria energia. Com o controle vem economia e menos surpresa na conta de luz. Ainda a falar de eletricidade, Consumo Consciente traz o tema Vamos falar de energia? Seu bolso e a sua qualidade de vida agradecem. Olá, consumidor consciente. Saber é poder. E por essa razão o Consumo Consciente está semanalmente na sua rádio, porque o saber partilha-se. E o Dia Internacional da Luz celebra-se anualmente a 16 de maio. E neste dia procura-se realçar a importância fundamental que a luz representa no nosso dia-a-dia, a todos os níveis, estando na origem da própria vida. Mas embora a energia e a luz sejam diferentes, elas estão intimamente relacionadas. E nessa data nós queremos falar sobre energia. Acompanhe a rubrica até o fim. O seu bolso e a sua qualidade de vida vão agradecer. A crise climática, ela trouxe a energia para o centro dos debates. Isto porque grande parte das emissões de gases que provocam as mudanças climáticas vêm da forma como nós produzimos e consumimos energia. Ainda muito dependente de fontes poluentes, como o petróleo e o carvão, como todos sabem. Por isso é tão importante nós falarmos sobre transição energética. Mas essa transformação não pode acontecer sem considerar quem mais importa nessa equação, o consumidor. E todas essas decisões afetam diretamente o seu bolso e a sua qualidade de vida, caro ouvinte. Então, como garantir uma energia mais limpa e sem pesar na conta da luz? Como evitar que populações mais vulneráveis fiquem
para trás nessa mudança. Aqui na ADECO, nós lutamos por uma produção de energia limpa para o nosso consumo e por regulamentações que favoreçam equipamentos eletrónicos mais eficientes. Além disso, também pressionamos o setor para garantir a transparência e contas de luz mais baratas. Então, se você acha tudo isso importante, continue escutando-nos para ficar por dentro do assunto e dos seus direitos. Entenda agora o que é transição energética e como ela pode impactar a sua vida. A energia, ela é crucial para a vida moderna. Ela está presente em todos os aspectos do cotidiano, sendo gerada por vários tipos de fontes, algumas delas poluentes, mas a boa notícia é que é possível reverter esse quadro e ter uma matriz energética limpa. E para entender como, vamos explicar o que é a transição energética. Podemos descrevê-la de maneira resumida como o processo de substituição das fontes de energia poluentes por alternativas mais sustentáveis, como a solar e a eólica. E esse é um movimento de longo prazo que depende de ações governamentais, novas tecnologias e participação de todos, inclusive a sua consumidor. Você que me está a ouvir lá em casa. Vale ressaltar que a transformação já está em curso e estamos a caminhar rumo a uma economia de baixo carbono. Mas então qual é o objetivo da transição energética? O objetivo da transição energética vai muito além de acabar com o uso de combustíveis fósseis na produção de eletricidade. Ela engloba novas formas de produzir e consumir energia, como a substituição de matéria-prima de origem não renovável nos processos produtivos da indústria, o uso consciente de energia e a melhora da eficiência energética. Com isso, será possível então diminuir a emissão de gases de efeito de estufa e de combater as mudanças climáticas. Ela tem muito a contribuir para um futuro sustentável e o desenvolvimento económico e social da população. Mas então, por que a transição energética ela é tão importante? Agora que você já entendeu o que é a transição energética, chegou a hora de nós falarmos dos impactos que ela pode gerar nas nossas vidas. E para começar, ela contribui significativamente para reduzir a poluição e melhorar a qualidade do ar. Passamos por uma crise climática em que a queima de combustíveis fósseis intensifica o efeito estufa. Assim, o uso de fontes de energia renováveis ela pode conter o aquecimento global e contribuir para o bem-estar coletivo. Além disso, no modelo atual de produção de eletricidade, temos uma conta de energia alta e uma prestação de serviços ineficiente. Uma transição energética justa abre espaço para novos arranjos para acesso à energia, surgimento de serviços, tecnologias e empregos, aquecendo a economia e aumentando a competitividade e reduzindo as tarifas. E quais são os principais desafios da transição energética? Atualmente, os desafios da transição energética são grandes. Isso porque essa transformação depende de uma estrutura diferente da que encontramos no modelo existente. Então, dessa forma, as mudanças necessárias para viabilizar esse processo demandam altos investimentos e enfrentam a resistência dos setores produtivos, claro, entre outros obstáculos. E para desenvolver e lidar com tecnologias, é preciso mão de obra qualificada, que inclui cientistas, gestores, engenheiros, técnicos, entre outros profissionais. Além disso, é fundamental a requalificação profissional de trabalhadores das atividades económicas associadas à energia não renovável. Além disso, uma mudança completa no setor energético requer novas regulamentações e políticas públicas atualizadas, o que pode levar um tempo significativo, levando em conta o descompasso entre a urgência para combater a crise climática e a velocidade dos processos relacionados à formulação e à regulamentação de políticas públicas. Caro ouvinte, gostou de saber o que é a transição energética? Conte com a ADECO para tornar-se um participante ativo dessa transformação. Nós somos uma associação de consumidores sem fins lucrativos que tem como missão sensibilizar, educar e defender o seu direito como consumidor. Estamos aqui para lutar por uma transição energética justa e sustentável e para consciencializar toda a população. Junte-se a nós nesta causa, acompanhe as últimas notícias, veja dicas, tire as suas dúvidas e fale connosco sempre que precisar. O Consumo Consciente volta para a semana. Até lá! E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO. Uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é um consumidor empoderado.
Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à DECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à DECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa da ADECO. Obrigada a todos que estiveram a nos escutar durante esses minutos. Aos nossos ouvintes que ainda não são sócios da ADECO, podem associar-se mediante o pagamento de uma cota mínima de 100 escudos mensais. Já sabem que a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30, 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saluan e escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.